Durante 7 anos, dormi ao lado de uma mulher que sentia vergonha de mim. Ela reclamava do meu carro velho, dos meus sapatos gastos, e dizia que eu não tinha ambição. No dia em que ela pediu o divórcio, me chamou de peso morto e disse que merecia um homem de verdade. O que ela não sabia é que eu era sócio majoritário de um fundo de investimentos em Silicon Valley e faturava $500 mil por ano. O silêncio foi a minha maior vingança. Até o dia em que ela abriu o e-mail errado. Sabe qual é o momento mais solitário da vida de um homem? Não é quando a mulher que você ama diz que você não é o bastante. É quando você descobre que, por anos, ela já sabia disso. Só estava esperando o estacionamento certo para te deixar. E o pior, você não pode rebater, porque a sua defesa é um segredo que você mesmo jurou enterrar. No meu caso, o segredo não era sobre outra mulher. Era sobre dinheiro. Muito dinheiro. Ela me pediu o divórcio numa terça-feira nublada de outono. Eu me lembro perfeitamente do céu cinza sobre Palo Alto, daquele tom acinzentado que antecede as primeiras chuvas do ano. As folhas secas das árvores vizinhas se amontoavam no jardim, e o vento arrastava algumas delas contra a janela da cozinha, fazendo aquele barulho seco, quase um aviso. Mas eu não prestei atenção nos avisos. Eu nunca prestava. Juliana entrou com a pasta azul. Aquela mesma pasta de couro sintético que ela ganhou da firma quando foi promovida para legal sênior. Ela usava como símbolo de status, deixava sempre em cima da mesa de centro, bem visível, para quem visitasse a gente saber que ela trabalhava num escritório importante. Eu achava graça disso. Não por maldade. Achava graça porque ela sempre se importou tanto com a aparência das coisas, com o invólucro, com a embalagem. E eu sempre fui mais do conteúdo. Naquela manhã, ela colocou a pasta na bancada da cozinha com uma firmeza incomum. Não era o gesto distraído de quem chega do trabalho. Era um movimento ensaiado, estudado, quase teatral. Ela estava pronta para a guerra. Eu só não sabia que o inimigo era eu. Precisamos conversar, Lucas. Eu ergui os olhos do café. Ela estava impecável, como sempre. Taier azul marinho, cabelos loiros escorridos perfeitamente alinhados, maquiagem leve mas impecável. Até as unhas estavam feitas, um tom de vermelho discreto que combinava com os lábios. Ela parecia uma executiva prestes a demitir um funcionário problemático. E era exatamente isso que estava acontecendo. Casei com um homem que eu achava que ia conquistar o mundo, disse ela, a voz firme, cada sílaba pronunciada com a clareza de quem ensaiou o discurso no trânsito. Lembra? A gente veio para os Estados Unidos atrás do sonho americano. Eu larguei meu emprego público no Brasil, minha família, meus amigos. Tudo porque você disse que aqui a gente ia longe. Ela fez uma pausa. Respirou fundo. E aí o tempo passou. 7 anos, Lucas. 7 anos e você continua no mesmo lugar. A mesma startup. O mesmo cargo. O mesmo salário mediano. Você não virou diretor, não virou sócio, não abriu seu próprio negócio. Você só existe. Pagando as contas, vendo Netflix, achando que isso é viver. Eu mantive o silêncio. Meus dedos envolviam a caneca de cerâmica, sentindo o calor do café ainda fresco. Café torrado artesanalmente, comprado numa pequena fazenda em Santa Bárbara. $30 o pacote. Ela não sabia. Achava que era a mesma marca de supermercado de sempre. Eu não quero mais viver assim, continuou ela, e agora a voz tremia um pouco. Não de tristeza. De indignação. Eu quero viajar para a Europa, quero um apartamento com vista, quero mandar meus filhos para a escola particular. Quero chegar num happy hour do escritório e não ter que inventar desculpa para o seu carro velho estacionado na vaga de visitante. O carro. É claro. O Honda Civic 2008 que eu mantinha por pura teimosia. Ela odiava aquele carro com uma intensidade quase religiosa. Já tinha implorado para eu trocar, sugerido financiamentos, apontado ofertas imperdíveis. E eu sempre recusava, com alguma desculpa esfarrapada. É econômico. Não preciso de carro novo. Tá bom demais, dura mais 10 anos.
Ela nunca entendeu que aquele carro era minha armadura. E tem mais, ela disse, e aí veio o golpe. Eu mereço alguém que me faça sentir orgulho. Alguém com ambição, com um futuro. Eu tô conhecendo uma pessoa, Lucas. Um engenheiro civil, super esforçado, trabalha numa construtora grande em São Francisco. Ele me trata como rainha. Ela esperou minha reação. Esperou lágrimas, súplicas, talvez um ataque de ciúmes. Qualquer homem normal teria explodido, perguntado quem era, exigido explicações. Eu tomei um gole de café. Fico feliz por você, eu disse. O rosto dela desmoronou por um segundo. Apenas um segundo. Depois, a expressão endureceu de novo, mas agora havia algo diferente. Não era só desprezo. Era incredulidade. Ela simplesmente não conseguia entender como eu não estava sangrando ali, na frente dela. Isso é tudo que você tem a dizer? A voz dela saiu mais aguda, mais frágil. Você não vai lutar por mim? Nem fingir que se importa? Eu poderia ter falado naquele momento. Poderia ter puxado meu celular, aberto o aplicativo do banco, virado a tela na direção dela. Mostrar os números. Mostrar que eu não era apenas sócio de uma startup, mas sócio majoritário de um fundo de investimentos em tecnologia avaliado em 40 milhões de dólares. Mostrar que meu salário anual ultrapassava $500 mil, e que isso era só o que eu tirava de dividendos, sem contar as participações societárias e os investimentos pessoais. Poderia ter contado sobre as madrugadas em claro enquanto ela dormia. Sobre as ligações internacionais que eu atendia no escritório trancado, falando baixo para não acordar ninguém. Sobre os contratos assinados digitalmente, as reuniões de conselho, os pitches para investidores anjos. Sobre o dia em que a Fênix Capital me ofereceu 40% do fundo e eu tive que segurar o telefone para não gritar de alegria. Poderia ter explicado que o carro velho era estratégia. Que homem rico não precisa ostentar. Que o verdadeiro poder é invisível. Mas eu não falei. Porque enquanto ela discursava sobre ambição e futuro, eu entendi algo que me calou fundo: ela nunca me amou de verdade. Ela amou a ideia do que eu poderia me tornar. Amou o potencial, a promessa, a aposta. Quando o potencial demorou a se materializar nos moldes que ela esperava, com holofotes, status e validação social, ela simplesmente trocou de cavalo. Ela não queria um homem bem-sucedido. Ela queria um homem bem-sucedido e barulhento. Queria posar ao lado do troféu, não dividir a vida com um parceiro. O silêncio se estendeu entre nós. Lá fora, o vento carregava mais folhas secas contra a janela. Tudo bem, eu repeti, baixinho. Se é isso que você quer, tá tudo bem. Ela balançou a cabeça, devagar. Não era decepção o que eu via nos olhos dela. Era alívio. Ela esperava uma briga, um desgaste, um divórcio litigioso. Eu estava entregando tudo de bandeja. A casa, os móveis, o carro. Até a conta conjunta com alguns milhares de dólares, que para ela era muito dinheiro e para mim era troco. Você nunca foi de lutar, não é? Ela disse, quase num sussurro. Sempre aceitou tudo calado. Às vezes eu penso se você sente alguma coisa de verdade. Sinto, Juliana. Sinto tanta coisa que tive que construir um silêncio do tamanho de um oceano para não afogar todo mundo ao redor. Naquela noite, ela foi dormir na casa de uma amiga. Eu fiquei sentado no sofá até às 4 da manhã, sem acender a luz, ouvindo o zumbido da geladeira e os carros passando na rua vazia. Não era tristeza o que eu sentia. Era uma sensação estranha, parecida com o silêncio que vem depois de uma tempestade muito violenta. Os raios passaram, os trovões silenciaram, e tudo o que restou foi a poeira assentando devagar sobre os escombros. Nos dias seguintes, nossa casa virou um escritório de inventário. Ela passou adesivos coloridos nos móveis. Vermelho para os itens que queria levar, azul para os que eu podia ficar, amarelo para os que seriam vendidos. Eu assistia da sala, tomando café, enquanto ela media cortinas e fotografava eletrodomésticos para postar no Facebook Marketplace. Ela agia como se estivesse se livrando de um inquilino inadimplente, não encerrando um casamento de 7 anos.
Ela passou adesivos coloridos nos móveis. Vermelho para os itens que queria levar, azul para os que eu podia ficar, amarelo para os que seriam vendidos. Eu assistia da sala, tomando café, enquanto ela media cortinas e fotografava eletrodomésticos para postar no Facebook Marketplace. Ela agia como se estivesse se livrando de um inquilino inadimplente, não encerrando um casamento de 7 anos. Uma tarde, ela recebeu uma ligação da mãe no Brasil, atendeu no viva voz, talvez por descuido, talvez por querer que eu ouvisse. E o Lucas, filha? Como ele tá levando? Ah, mãe. Do jeito que sempre levou tudo. Nem parece que tá acontecendo com ele. Sabe o que eu acho? Acho que ele nunca amou ninguém de verdade. Nem sabe o que é isso. Dona Lúcia suspirou do outro lado da linha. Ele sempre foi quieto, desde pequeno. Mas quieto não significa vazio, Juliana. As árvores mais fundas são as que fazem menos barulho quando crescem. Juliana bufou. Pois essa árvore não deu fruto nenhum. Eu fechei os olhos. Não doeu. Não mais. Assinei os papéis do divórcio numa sexta-feira. Ela levou a casa, o carro novo, os móveis planejados, as viagens marcadas que nunca fizemos. Fiquei com o Honda Civic 2008, o notebook pessoal, a conta que ela não sabia que existia e a liberdade que eu nem lembrava mais como era. Me mudei no domingo. Enquanto colocava as últimas caixas no porta-malas, ela apareceu na porta da garagem. Estava de braços cruzados, expressão impenetrável. Você vai ficar bem? Perguntou. Não era preocupação. Era cortesia. A última frase do roteiro. Vou sim, eu respondi. E era verdade. Entrei no carro, liguei o motor. No rádio, tocava uma música antiga, daquelas que a gente ouvia no começo do namoro. Ela deve ter reconhecido, porque seu rosto pareceu hesitar por um instante. A porta entreaberta, o pé indeciso entre avançar e recuar. Ela esperou que eu abaixasse o vidro. Que dissesse algo. Que fizesse um gesto. Eu não fiz. Engatei a ré, saí devagar, virei a esquina. No retrovisor, vi ela encolhendo, diminuindo, virando um pontinho distante. Depois desapareceu. O silêncio, descobri, tem textura. Nos primeiros dias do novo apartamento, o silêncio era áspero, cheio de arestas. Cada madrugada eu acordava no escuro, esticava o braço pro lado da cama e encontrava apenas o lençol frio. Levantava, fazia café, abria o notebook. Trabalhava até o sol nascer. Não por vício, não por fuga. Porque o trabalho era a única coisa que ainda fazia sentido. Meu novo endereço ficava em Menlo Park, num condomínio discreto que mais parecia um conjunto de estúdios de arquitetura do que residências. Fachadas de vidro fosco, jardins internos minimalistas, nenhuma placa indicando quem morava ali. O tipo de lugar que você passa na rua e nem percebe que é habitação. Era perfeito para mim. As primeiras semanas foram de reorganização. Eu precisava reestruturar minha rotina, descobrir quem eu era quando não existia mais o nós. Passei a acordar às 5 horas, correr 5 quilômetros no parque, voltar, tomar banho e só então ligar os monitores. A Fênix Capital estava num momento crítico, acabávamos de adquirir uma startup de inteligência artificial voltada para o agronegócio, e a integração das equipes exigia minha presença constante. Eu mergulhei naquele processo como um homem sedento mergulha no oceano. Enquanto isso, a vida de Juliana seguia seu curso. Eu sabia porque mantive contato com uma ou duas amigas em comum, pessoas discretas que não faziam juízo de valor. Soube que ela tinha realmente começado um relacionamento com um engenheiro. Soube que ele era divorciado, pai de 2 adolescentes, dono de uma casa em Pacific Heights. Soube que ela estava radiante, postando fotos em restaurantes caros, legendas em inglês sobre New Beginnings e Blessed. Eu não sentia raiva. Não sentia mágoa. Sentia uma paz estranha, como quem assiste de camarote um filme que já sabe o final. Até que o e-mail chegou. Foi numa quarta-feira, 14 de março. Eu estava numa reunião de conselho quando meu assistente me interrompeu, coisa rara.
Disse que era urgente, que haviam encaminhado uma mensagem do setor de relações públicas. Algo sobre uma premiação. Eu abri o e-mail no intervalo. Prezado Sr. Lucas Almeida. Asterisco em nome de todos os sócios da Fênix Capital e da comissão organizadora do Prêmio California Innovators, temos a honra de convidá-lo para a cerimônia dos 100 maiores empreendedores da Califórnia asterisco. Sua trajetória à frente do Fundo de Inovação Tech foi selecionada entre mais de 2.000 cases avaliados. Destacamos não apenas a expressiva rentabilidade dos investimentos, mas principalmente o perfil de liderança silenciosa e o impacto sustentável gerado pelas empresas incubadas. A cerimônia ocorrerá no dia 28 de abril, no Fairmont, São Francisco. Solicitamos a gentileza de confirmar presença para fins de organização do evento e divulgação oficial. Atenciosamente. Patrícia Olovey, diretora de comunicação. Eu li 3 vezes. Não por vaidade, mas por estranheza. Prêmios nunca foram meu objetivo. Meu objetivo sempre foi construir algo sólido, discreto, à prova de crises. Prêmio é holofote, e holofote atira pedra. Mas aquele e-mail, sem querer, foi enviado também para um endereço antigo. Um endereço que ainda constava em cadastros obsoletos do fundo, porque eu nunca me preocupei em atualizar. O endereço de Juliana. Ela recebeu a mensagem no mesmo horário que eu. Leu, achou que era spam, quase deletou. Mas algo chamou a atenção dela, meu nome completo. Lucas Almeida. Não era um nome comum nos Estados Unidos. Ela clicou. O anexo trazia um release de imprensa não publicado. Fotos de arquivo. Uma delas me mostrava num palco, de terno azul marinho, discursando numa conferência de tecnologia em San Diego. Outra me flagrava ao lado do prefeito de São Francisco durante a abertura de um centro de inovação no Mission District. Havia também um parágrafo biográfico, Lucas Almeida, 38 anos, brasileiro naturalizado americano. Fundador da Fênix Capital, sócio majoritário. Seu fundo administra mais de 40 milhões de dólares em ativos, com foco em Deep Tech e AgTech. Almeida é conhecido por seu perfil reservado e aversão à mídia. 40 milhões de dólares. A Juliana que eu conheci teria se sentido orgulhosa. A Juliana que pediu divórcio sentiu algo muito diferente. Ela me ligou às 22 horas daquele mesmo dia. Lucas, a voz saiu estranha, comprimida, como se ela estivesse segurando o choro. A gente precisa conversar. Eu desliguei. Ela ligou de novo. Desliguei outra vez. Foram 17 ligações nas 24 horas seguintes. Mensagens de texto, áudios no WhatsApp, e-mails, até uma solicitação de amizade no LinkedIn, o que era um pouco patético, considerando que eu nunca aceitei nenhum convite naquela plataforma. No terceiro dia, ela apareceu no condomínio. O porteiro me ligou visivelmente desconfortável. Dava para ouvir a agitação no fundo, a voz dela alterada, insistindo que era minha esposa, que precisava me ver, que era uma emergência. Senhor Lucas, ela está muito nervosa. O senhor quer que eu acione a segurança? Não precisa, Carlos. Pode liberar. Eu podia ter dito não. Podia ter deixado ela plantada na portaria até desistir. Mas ainda restava em mim um resquício do homem que um dia a amou, e esse homem não conseguia tratá-la com crueldade. Ela entrou no apartamento como quem invade um território inimigo. Os olhos percorreram cada centímetro da sala, ávidos, famintos. Ela esperava encontrar ostentação. Mármore italiano, obras de arte, sofás de grife. Encontrou estantes de concreto aparente, um sofá cinza confortável mais simples, 3 monitores de computador e uma garrafa térmica de café em cima da mesa. Isso é o que você comprou com 40 milhões de dólares? A voz dela saiu ácida, quase um deboche. Não era admiração. Era ressentimento. Primeiro, não são 40 milhões na minha conta. É o valor do fundo. Capital de terceiros, investidores, participações. Meu patrimônio pessoal é outra coisa. Segundo, não tenho que dar satisfação sobre como gasto meu dinheiro. Ela sentou na ponta do sofá, os dedos entrelaçados no colo.
7 anos, Lucas. 7 anos morando com você e eu não sabia de nada. Como é possível? Você nunca perguntou. Isso não é justo. A voz dela explodiu, finalmente. Você mentiu por omissão. Me deixou passar vergonha na frente dos outros, falando que você era um coitado, que não tinha futuro. Quem falou que eu era um coitado foi você. Quem disse para os outros que eu não tinha futuro foi você. Eu só nunca corrigi. Mas pense bem, Juliana, por que você precisava que os outros soubessem da minha situação financeira? Por que isso era tão importante? Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nenhum som saiu. Senta aqui, eu apontei para a cadeira à minha frente. Ela obedeceu, relutante. Vou te contar uma coisa que nunca contei para ninguém. Eu respirei fundo. Quando a gente se conheceu, eu estava quebrado. Não só duro, quebrado de verdade. Tinha dívida no cartão, cheque especial estourado, dinheiro emprestado com agiota que eu não conseguia pagar. Eu vinha de um casamento anterior que acabou mal, perdi tudo na separação. Você olhou para mim, viu um cara com potencial, e investiu. Eu nunca esqueci isso. Ela engoliu seco. Por isso que eu lutei tanto. Não era por dinheiro, não era por status. Era por você. Para te mostrar que o seu investimento não foi em vão. Eu queria chegar para você um dia e falar, conseguimos. Só que no meio do caminho, você parou de acreditar. E pior, começou a me tratar como se eu fosse um peso. Como se eu fosse um fracasso ambulante. Eu nunca. Você disse semana passada que eu era um peso morto. Ela emudeceu. Eu não aguentava mais, Lucas, sussurrou, finalmente. Aguentava ouvir as amigas falando dos maridos bem-sucedidos, viajar sozinha, inventar desculpa. Eu queria tanto que você fosse alguém. Eu sou alguém. Sempre fui. O problema é que você nunca aprendeu a valorizar alguém que não usa o próprio sucesso como cartão de visitas. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer discussão. Ela ficou mais 20 minutos no apartamento, mas já não havia mais o que dizer. Levantou-se, ajeitou a bolsa no ombro, andou até a porta. Antes de sair, virou-se. A gente podia ter dado certo, disse. Se você tivesse confiado em mim. Confiança não é sobre contar segredos, Juliana. É sobre não precisar esconder nada porque o outro já conhece seu valor. Você nunca me perguntou quanto eu ganhava, como passava as madrugadas, porque eu vivia exausto. Você só olhava para o meu carro velho e tirava suas conclusões. Ela não respondeu. Apenas atravessou a porta e desapareceu no corredor. Dessa vez, eu não olhei pelo retrovisor. Os meses passaram. A cerimônia de premiação aconteceu, e eu compareci. Não por vaidade, mas por dever institucional. Usei o mesmo terno azul marinho das fotos, cumprimentei as autoridades, subi no palco, agradeci à equipe. No dia seguinte, os portais de tecnologia estamparam meu rosto. Recebi centenas de mensagens. De ex-colegas, investidores, até de gente do Brasil que me reconheceu. Juliana não mandou nenhuma. Dona Lúcia, a mãe dela, mandou. Lucas, vi sua foto no jornal. Lindo de terno, hein? Sempre disse que você ia longe. Não importa o que aconteceu, saiba que tem meu respeito. Cuide-se. Eu guardei aquela mensagem até hoje. O engenheiro, descobri depois, não durou 6 meses com Juliana. Parece que a pressão de manter o padrão que ela exigia era grande demais até para um salário de construtora. Ou talvez ele simplesmente tenha percebido que nenhuma mulher que abandona o marido por status vai respeitar o próximo homem por quem ela trocar. Eu não sei. Não investiguei. Não tive curiosidade. Minha vida seguiu. O fundo cresceu. Abrimos escritório em Austin, depois em Nova York. Contratei mais gente, deleguei funções, passei a trabalhar menos e viver mais. Retomei hobbies antigos, basquete, leitura, viagem sem roteiro definido. Conheci outras pessoas. Nada sério, nada com pressão.
Descobri que existem mulheres que não perguntam quanto você ganha antes de perguntar como você está. E descobri, principalmente, que o homem que eu era antes do divórcio, aquele que precisava de validação, que aceitava migalhas de afeto, que se encolhia para caber nos sonhos alheios, esse homem não existe mais. Enterrei ele no mesmo outono em que ela me enterrou. E deixei flores sobre a sepultura.